O Pastor de Hermas. Segundo livro, Mandamentos. 12º mandamento, sobre o duplo desejo. Os mandamentos de Deus podem ser observados, e os que creem não devem temer o diabo. Capítulo 1. Ele me disse: afaste de si todos os desejos perversos e revista-se de desejos bons e castos, pois revestido desses desejos você odiará os desejos perversos e se controlará exatamente como você quer. Pois os desejos perversos são desenfreados e é difícil domá-los, pois são terríveis e altamente destrutivos para os homens por sua voracidade. Especialmente o servo de Deus é destruído por eles, e quem adere a eles é privado de entendimento. Além disso, eles consomem todos os que não estão revestidos de bons desejos, mas estão enredados e atrapalhados com coisas deste mundo. Estes são entregues à morte. Quais são então, meu Senhor, digo eu, os desejos perversos que entregam os homens à morte? Permita-me conhecê-los para poder evitá-los. Ouça então quais são as obras pelas quais o desejo perverso assassina os servos de Deus. Capítulo 2. Em primeiríssimo lugar está o desejo de outra esposa ou de outro esposo, e em seguida a extravagância e muitas guloseimas e bebidas inúteis e muitos outros luxos tolos, pois todo luxo é tolo e vazio nos servos de Deus. Esses então são os desejos perversos que vitimam os servos de Deus, pois essa aspiração perversa é filha do diabo. Você dever abster-se dos maus desejos, a fim de que pela abstenção possa viver para Deus. Mas todos aqueles que são dominados por eles e não lhes opõem resistência acabarão perecendo, pois esses desejos são fatais. Revista-se, portanto, do desejo da justiça, e armado com o temor de Deus oponha-lhes resistência, pois o temor do Senhor reside nos bons desejos. Mas se os desejos perversos o encontrarem armado com o temor de Deus e opondo-lhes resistência, eles fugirão e nunca mais aparecerão, porque temem sua armadura, ostentando a coroa que você conquistou com sua vitória sobre eles. Procure então o desejo da justiça e, entregando-lhe o prêmio que você recebeu, sirva-lhe exatamente como ele deseja. Se servir aos bons desejos e se sujeitar a eles, conquistará o domínio sobre os desejos perversos e o sujeitará a você como quiser. Capítulo 3. Gostaria de saber, disse eu, de que modo devo servir aos bons desejos? Ouça, disse ele. Você praticará a justiça e a virtude, a verdade e o temor do Senhor, a fé e a mansidão e quaisquer outras coisas excelentes semelhantes a essas. Praticando-as, você será um servo do agrado de Deus e viverá para Ele, e todos que servirem aos bons desejos viverão para Deus. Ele concluiu os 12 mandamentos e me disse: você tem agora esses mandamentos. Observe-os e exorte seus ouvintes, para que o arrependimento deles possa ser puro pelo resto da vida. Desempenhe cuidadosamente esse ministério que agora estou lhe confiando, e você realizará muitas coisas, pois você será bem acolhido entre aqueles que vão se arrepender, e eles darão ouvidos às suas palavras, pois eu estarei com você e os induzirei a obedecer. Eu disse a ele: meu Senhor, esses mandamentos são excelentes, bons, esplêndidos e apropriados
para alegrar o coração do homem capaz de pô-los em prática. Mas eu não sei se esses mandamentos podem ser observados pelo homem, porque são extremamente difíceis. Ele me respondeu dizendo: se você estabelecer que com certeza eles podem ser observados, então você os observará com facilidade, e eles não serão difíceis. Mas se começar a imaginar que eles não podem ser observados pelo homem, então você não os observará. Ora, eu lhe digo que se você não os observar, mas os negligenciar, você não será salvo, nem seus filhos, nem sua casa, porque você já terá estabelecido para si que esses mandamentos não podem ser observados pelo homem. Capítulo 4. Essas coisas ele me disse num tom de profunda cólera, de modo que eu fiquei perturbado e com muito medo, pois seu rosto se alterou de tal forma que um homem não poderia suportar sua cólera. Mas ao ver-me completamente agitado e confuso, ele começou a falar comigo em tons mais suaves, dizendo: ó tolo, insensato e desconfiado! Você não percebe como é grande a glória de Deus? E como é forte e maravilhosa no sentido de que Ele criou o mundo para o homem e a Ele sujeitou toda a criação e lhe conferiu poder para tudo governar sobre o céu? Se então o homem é senhor absoluto das criaturas de Deus e impera sobre tudo, ele não é capaz de ser senhor também desses mandamentos? Pois, disse ele, o homem que tem o Senhor no coração também pode ser senhor de tudo e de cada um desses mandamentos. Mas para aqueles que têm o Senhor somente nos lábios e têm o coração endurecido e estão longe do Senhor, os mandamentos são duros e difíceis. Portanto, vocês que são vazios e volúveis em sua fé, ponham o Senhor em seu coração e saberão que não existe nada mais fácil e mais doce ou mais viável do que esses mandamentos. Voltem vocês que trilham o caminho dos mandamentos do diabo, em árdua, amarga e tresloucada licenciosidade, e não temam o diabo, porque nele não há poder contra vocês. Pois eu, o anjo do arrependimento, estarei com vocês, e eu o tenho sob meu poder. O diabo dispõe apenas de medo, mas seu medo não tem força. Não o temam, então, e ele fugirá de vocês. Capítulo 5. Meu senhor, disse eu a ele, escute-me um momento. Diga o que quiser, disse ele. Meu senhor, digo eu, o homem deseja muito observar os mandamentos de Deus e não existe ninguém que não peça ao Senhor que lhe seja dada a força para observar esses mandamentos e para que possa sujeitar-se a eles. Mas o diabo é forte e tem controle sobre os homens. Ele não pode, disse ele, mandar nos servos de Deus, que de todo o coração depositam nele suas esperanças. O diabo pode lutar contra eles, mas não consegue derrubá-los. Se então vocês resistirem, ele será vencido e fugirá de vocês desacreditado. Todos aqueles, portanto, disse ele, que são vazios, temem o diabo como alguém que tem poder. Quando um homem tiver enchido cada cântaro apropriado com vinho bom, e uns poucos jarros tiverem ficado meio vazios, ele se aproxima dos cântaros e não olha para os que estão cheios, porque sabe que estão cheios, mas preocupa-se com os que estão meio vazios, temendo que o vinho neles possa ter azedado, pois os cântaros meio vazios logo azedam, e a boa qualidade do vinho se perde. Assim também o diabo procura todos os servos de Deus para testá-los. Então todos aqueles que estão repletos de fé resistem-lhe com vigor,
e não achando um jeito de entrar neles, ele vai embora. Procura então os meio vazios, e achando um jeito de entrar neles, produz neles o que quiser, e eles se tornam seus servos. Capítulo 6. Mas eu, o anjo do arrependimento, digo a vocês: não temam o diabo, pois eu fui enviado, disse ele, para estar com vocês para que se arrependam de todo o coração e para fortalecê-los na fé. Confiem então em Deus, vocês que por causa de seus pecados perderam a esperança na vida e que cometem mais pecados e acabrunham a própria vida. Pois se vocês retornarem ao Senhor de todo o coração e praticarem a justiça pelo resto de seus dias e servirem de acordo com a vontade dele, ele curará seus pecados anteriores e vocês terão poder para dominar as obras do diabo. Mas no que diz respeito às ameaças dele, não as temam de modo algum, pois ele é impotente como os tendões de um defunto. Deem-me então ouvidos e temam aquele que tem todo o poder para salvar ou destruir, e observem seus mandamentos, e vocês viverão para Deus. Eu lhe disse: meu Senhor, sinto-me agora fortalecido em todas as práticas do Senhor, porque o Senhor está comigo e eu sei que esmagará todo o poder do diabo. E nós o dominaremos e predominaremos contra todas suas obras. E eu espero, meu Senhor, ser capaz de observar todos esses mandamentos que o Senhor me impôs com a ajuda de Deus. Você os observará, disse ele, se seu coração for puro perante o Senhor. E todos que purificarem seu coração dos vãos desejos deste mundo os observarão e viverão para Deus.